ia falar. Irmão, você acha que a porta do céu ficou larga? Responda você mesmo. Você acha que a porta do céu se escancarou? Você acha que o caminho estreito enlargueceu? A minha Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Sabe o que eu estou falando isso? Porque, meus amados irmãos, tem muita gente dentro da casa de Deus se fingindo de crente, brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, achando que naquele dia, naquele grande dia, o Senhor vai dar a ele uma colher de chá. E não vai, irmão. E não vai. Sabe por causa de que eu estou te dizendo isso? A minha Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10... porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se ninguém nunca pregou para você a verdade, eu vou te falar a verdade para você. Irmãozinho, irmãzinha que está me ouvindo, você está pensando que o evangelho atual é esse evangelho que nós estamos vivendo? Você acha que é esse evangelho que um dia vai morar na glória? Não, você está muito enganado. Não, não é esse evangelho não, filho. Olha aqui, presta bem atenção. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, o evangelho, filho, presta bem atenção, ele era tão estreito, mas tão estreito, mas tão estreito, que se você bobeasse, tu era excluído da igreja. E naquela época, o crente que atendia, ou crente que obedecia à sua exclusão, ele era um crente praticamente, irmão, onipotente aos olhos de Deus. Deus olhava aquele crente com um olhar de humildade, e Deus sabia quando o crente estava ali na humilhação ou não. Ele tinha que descer para depois Deus o exaltar. Hoje, a coisa virou bagunça. Mas por que isso, pastor? Porque quase ninguém hoje está pregando a verdade nas igrejas, irmão. E a Bíblia está se cumprindo quando ele diz o Senhor, ele fala claramente, o Senhor Jesus, que naquele dia muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. De repente tu está me ouvindo e dizendo, Senhor, será que eu serei escolhido naquele dia? Eu vou te dar aqui alguns sintomas de que tu não serás escolhido naquele dia. Vou te dar aqui alguns sintomas. Primeiro, querido, largue o mundo. Se você carrega o mundo nas tuas costas, meu filho, tu está perdendo o teu tempo. Se tu carrega algumas coisas do mundo, amém, sobre os teus lombos, tu está perdendo o teu tempo na casa de Deus. Eu vou te falar por que tu está perdendo o teu tempo. A minha Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 21, ele diz assim, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Qual foi o mandamento que você recebeu da palavra de Deus nos últimos tempos? Para você fazer o quê? Você renunciasse a si mesmo, não é? Não é verdade? Eu te pergunto, tu tem renunciado a si mesmo? Você tem renunciado às coisas do mundo? Eu te pergunto, como é que Deus te olha? Como é que Deus te vê? A Bíblia diz que Deus, ele vê aquele que ama o mundo como adúltero e adúltera. Está escrito aonde? Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está na igreja, mas é amigo do diabo. Fica difícil, filho. Eu dizia para você que tu vai morar no céu de glória, tu não vai morar, filho. Eu estou dizendo que tu não vai morar. Ou tu conserte os teus caminhos agora, filho. Ou então prepara-te, querido, para naquele dia te encontrar com teu Deus, e ele deu um não na tua cara e dizer para você, como diz Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o que está na palavra, está aqui dentro, mas ninguém lê. É tanto que a Bíblia diz em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? João capítulo 5, verso 39, está escrito o quê, pastor? Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Josué capítulo 1, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Está aqui na palavra, mas não quer ler a palavra. Não quer observar o mandamento. Sabe por que eu digo isso?
Nós estamos hoje, mano, num evangelho de molezinha, um evangelho light. Pode fazer isso, que não tem nada a ver. Não, Deus só quer o coração. Há pouco tempo atrás, uma irmã me perguntou, pastor Josias, veste salva alguém? Deus não quer veste não, pastor. Deus só está querendo o nosso coração, porque está na Bíblia. Filho meu, dai-me o teu coração. Pois é. Tá. Então quer dizer que roupa não salva, né? Então me explica, querida, o que está escrito, disse para aquela senhora. Me explica o que está escrito em Apocalipse 16:15. Sabe o que está escrito? Está escrito assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que guarda e vigia suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Aqui existem duas simbologias do próprio Deus falando sobre veste. Ele fala sobre veste na simbologia de a pessoa está com as suas vestes limpas. O que é veste limpa? Andar de retidão com Deus, vida limpa com Deus, vida no altar com Deus, vida de comunhão com Deus. Isso é aquele crente que tem suas vestes limpas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí ele vai falar sobre as vestes, ele vai lembrar das vestes que uma pessoa se veste, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. O próprio Deus se lembrou das vestes, filho, e comparou a vida do homem com as vestes que ele usa. Está na igreja e quer andar pelada dentro da igreja. Está na igreja e quer andar com as vestes que só Jesus na causa. Está dentro da igreja com saia transparente, mostrando as marcas das vergonhas. Está na igreja com blusa decotada. Filho, tu acha que tu vai chegar no céu, filha de Deus? Tu acha que teu modo lascivo vai fazer você enxergar o evangelho? Tu acha que desse modo tu vai conseguir bater na porta do Todo-Poderoso e morar na glória? Não! Roupa salva sim, anda na doutrina. A Bíblia diz que tu és a luz do mundo, tu és o sal da terra. O mundo tem que ver você diferente, o mundo tem que olhar para você e dizer, aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali realmente é um instrumento nas mãos de Deus, aquela ali é um instrumento na mão do Senhor, aquele ali é um vaso escolhido, aquela dali é um vaso escolhido na mão de Deus. O mundo tem que olhar para você e ver a diferença, filho. Ou eu tô biruta, ou eu tô maluco. Não tô maluco, não tô biruta, não. Deus me tomou aqui para me falar esse mistério aqui, porque tem muita gente caminhando pro inferno. As portas estão largas, filho. Estão escancaradas até demais nas igrejas. E ninguém fala nada, filho. Não pode mais pregar essas verdades na igreja, que o povo faz cara feia. Não, pastor Josias, eu tenho que pregar o que a gente quer ouvir, meu filho. Se você me convidar na tua igreja para me pregar, você vai ficar aborrecido comigo. Vai. Você pode ter certeza que tu vai se aborrecer comigo. Tu vai fazer bico, tu vai fazer careta, tu vai passar mal, porque, meu filho, eu vou te dar aqui, presta bem atenção, eu vou te dar aqui uma surra de Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia. Isso aqui é dele, o mando é dele, a glória é dele, a graça é dele, o mistério é dele, a unção é dele, o céu é dele, o vento é dele, a glória é dele, e a chave é dele. E se tu não tá gostando, vai reclamar com ele. Temos que parar com isso, irmãos, pregar a palavra da verdade. Estamos chegando nos fins dos tempos. Jesus está às portas para descer e buscar a sua igreja. Haverá o arrebatamento da igreja. Muitos vão ficar nessa terra. Na grande tribulação, quero ver. Irmão, eu não quero estar aqui para ver. Mas eu já posso ver com meus olhos da fé muitos crentes e muitos pastores passando vergonha no dia do arrebatamento da igreja. Vai estar entrando na igreja aquele crente, sabe? Aquele crentezinho que era uma bênção nas mãos do Senhor, que cantava e o fogo descia. Ele vai estar entrando no dia do arrebatamento, as igrejas vão estar cheias. E ele vai entrar dizendo, ai gente, Jesus voltou e eu fiquei. Aí alguém vai perguntar a ele, varão, por que tu ficou se tu era uma bênção nas minhas mãos? Aí ele vai dizer assim, olha, realmente sabe por que eu fiquei? Eu estava aqui dentro, mas eu tinha pecados ocultos. Eu estava aqui dentro da casa do Senhor louvando, cantando, e Deus me deixou aqui. Sabe por quê? Porque eu não dava um testemunho de crente onde eu morava. Eu era um pouquinho mundano e outra hora eu era crente. Eu estava aqui só para esconder meus pecados e meus erros. Jesus voltou e eu fiquei. Vai ser assim naquele dia. Sabe por que eu estou te falando isso? Irmão, o que tem hoje de adorador na casa de Deus, mas em vez de adorar somente a Deus, não, ele quer adorar a Deus e o mundo.
O mundo, Deus e o mundo hoje parece que anda lado a lado. Não, pastor, isso não faz diferença nenhuma, não. Porque Jesus naquele dia vai usar de misericórdia comigo e vai me levar a um céu de glória. Não vai não, filho. A Bíblia diz claramente, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está escrito onde isso? 1 João capítulo 12, versículo 15, filho. Está na palavra. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Hoje que está na igreja, irmão. Irmão, eu fico de boca aberta. Tu não vai gostar disso, do que eu vou falar, não. Eu vou falar porque tu não é. Amém? Eu fico de boca aberta dentro das igrejas. Irmão, até pessoas do ministério hoje torce para time de futebol. Há um tempo atrás ele era excluído da igreja. Se o pastor descobrisse que ele jogou na telecena, se o pastor naquela época descobrisse que ele ganhou na loteria, se o pastor descobrisse que ele era torcedor de qualquer time de futebol, ele não servia para estar na doutrina da igreja, ele era excluído da igreja. Antigamente era assim. Mas a igreja, filho, era cheia da glória, cheia do poder de Deus. Havia batismo com o Espírito Santo, havia cura, havia milagre nas igrejas. Hoje, o Espírito Santo de Deus parece que está dizendo assim, ei, vocês querem fazer o jeito de você? Então fica, filho, que eu estou vazando, eu estou indo embora. O cara está dentro da igreja, irmão, dando glória a Deus, aleluia, com a mente dele voltada para Flamengo. Não, meu time do coração. O time do coração tem que ser isso aqui, filho. A Bíblia, filhão. Bíblia não, mas tu não precisa ler Bíblia. O Senhor já escreveu meu nome no livro da vida. Eu quero ver no dia do juízo se teu nome vai estar no livro da vida, você que adorou o mundo. Flamengo está aqui dentro, filho. A Bíblia fala em alguma vez aqui nesse time chamado Flamengo. A Bíblia fala aqui em time chamado Vasco. A Bíblia fala em time chamado Botafogo, Fluminense, São Cristóvão Futebol Clube, Belfort Roxo Futebol Clube. A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre entretenimento? Não. A minha Bíblia diz claramente aqui em Colossenses, capítulo 3, o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deus não manda tu pensar em coisas da terra. Deus manda tu pensar em coisas do alto, meu filho. Seja cheio de Deus, seja cheio da palavra, coloca isso aqui no coração, decora versículo, coloca ele na tua mente. O Salmo 119, 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você não esconde essa palavra no coração, você peca contra o teu próprio Deus. De repente tu tá me ouvindo aí dizendo, esse pastor tá falando besteira, eu sou flamenguista, eu sou botafoguense, eu sou fluminense, isso não tem nada a ver, você vascaíno. Meu filho, não tem? Não tem não, né? Então eu tô biruta. Então eu tô ficando maluco, eu tô ficando birutão. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17 está escrito, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer ser usado por Deus? Quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Quer ser uma atalaia na mão de Deus? Largue o mundo. Deus precisa de profetas na terra dos últimos dias. Deus quer levantar varões. Deus quer levantar varões. Por que Deus não tem mais levantado profeta? Por que está em extinção, não? O batismo com o Espírito Santo nas igrejas? Por causa de que isso está terminando? Por causa de que não pode mais pregar exortação nas igrejas? Por que isso, pastor? Porque a pessoa está cheia de mundo nas costas. Está carregando lepra do mundo. Sabe? Tá cheio de carrapicho do mundo. Uma hora pensa nas coisas de Deus, outra hora tá agarrado com as coisas do mundo. Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu quero ser uma atalaia nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser um pregador nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tu pensa que Deus te dá? Deus não te dá porque Deus está vendo teus defeitos. Deus está vendo aquilo que está impedindo a obra dele na sua vida. Uma coisa que aborrece a Deus é quando nós que temos o livre-arbítrio aborrecemos a onisciência de Deus. Deus quer até trabalhar na tua vida, mas tu carrega coisas que ele desgosta. Você carrega as coisas que entristecem o coração dele. A pior coisa do mundo é um vaso nas mãos de Deus e Deus não pode usar ele. Por que não pode usar ele? Porque está sujo.
A Bíblia chama ele de adúltero. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu já cansei de ver crente, irmão, misturado com ímpio. E aí, Flamengo, viu? 3-2. Poxa, 4-0. O crente de um lado e o ímpio do outro. E os dois trocando palavras sobre o time de futebol. Tu viu, rapaz? O gol daquele jogador, ele deu uma caneta no outro e driblou 3, driblou 4, foi lá e pum, meteu o gol. Por que tu não fala de Bíblia também? Por que tu não usa a palavra para falar de Jesus? Fala de Jesus. Aquele ímpio que está palestrando com você, lá no teu serviço, lá no teu trabalho, aquele ímpio está olhando para a tua cara e dizer, isso aí não é crente nunca. Sabe por que ele está falando isso? No pensamento? Ah lá, o irmão como é que você diz? O irmão idolatra o time de futebol dele. O irmão dele, ah lá, o irmão, ele é crente, mas ele também é torcedor de time. Ei, que beleza! Aí eu te pergunto, como é que fica teu testemunho? Diante da sociedade, diante dos homens e diante de Deus. Como fica o teu testemunho? Aí eu te pergunto, tu acha que tu está indo para a glória? Tu acha que naquele dia Deus não vai cobrar isso de você? Hein, filho? Tu pode ser espiritual, tu pode falar em línguas estranhas, tu pode ser um atalaia na mão de Deus, tu pode ser um grande pregador, mas se tu carrega carrapicho do mundo, naquele dia Deus vai te dar uma resposta. Apartai-vos de mim, Aldir, porque eu nunca te conheci. Vai ser essa palavra que Deus vai falar para muitos. Vai ser essa palavra que Deus vai delegar a muita gente. Ei, uma hora tu me adorou e outra hora tu estava adorando o outro. Aí você fala, mas também isso não tem nada a ver. Ah, não tem não? Não tem não? Então quer dizer que tu pode adorar Deus e o diabo ao mesmo tempo? A minha Bíblia diz diferente. A minha Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. A Bíblia que fala, não sou eu, está aqui dentro. Mateus 6, versículo 24, está aqui na palavra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ou seja, querido, aqui ó, tu não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Coluna do meio não existe no parâmetro evangélico da graça de Deus. Não existe, filho, coluna do meio. Ou tu fica de um lado ou tu fica do outro. Ou tu fica do lado de Deus, ou tu fica do lado de Satanás. Ou tu aborrece a Satanás, ou tu aborrece a Deus. Não tem nada de... Perdão, aborrece a Deus não. Ou tu aborrece Satanás e ama as coisas de Deus. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Você não saiu do mundo? Você não largou o mundo? Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, ó, porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Estava no mundo, conheceu o Evangelho, mas não quer renunciar. Evangelho é renúncia, filho. Evangelho não é isso que tu tá vendo por aí afora, não. Ah, eu vou para ali porque ali pode. Ah, eu vou para cá porque ali pode. Eu te pergunto, lê isso aqui, filho. Leia isso aqui. Lê. Abre a palavra e leia isso aqui para ver se pode. Manda o Espírito Santo de Deus te iluminar. Amém? Para ele te dar a direção da palavra. Manda aqui, ó. Tá aqui a Bíblia. É Bíblia Sagrada. O nome disso aqui é Bíblia, se tu não conhece. Bíblia Sagrada. Abre a Bíblia. Se a Bíblia disser que tu pode, cai dentro, filho. Caso contrário, não perca teu tempo, não. Perca não. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Melhor lhe for. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Eu vou repetir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento que lhe foi dado. Seja um instrumento na mão de Deus. Eu estou pregando isso aqui porque o Espírito Santo de Deus está me tomando para me falar essa realidade para você. Para você ser um instrumento. Deus está precisando de, na verdade, como diz João 4:23, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus está procurando verdadeiros adoradores, 100% voltado para Ele. Larga o mundo, filho. Larga o mundo.
Tu não vai perder nada com isso. Aqui, escuta o que eu vou te falar aqui. Tu não vai perder nada deixando de ser flamenguista, deixando de ser vascaíno, deixando de ser botafoguense, deixando de ser flusão. Tu não vai perder nada com isso. Tu só vai ganhar prestígio de Deus na tua vida. Tu só vai ganhar respostas de Deus na tua vida. Tu só vai ganhar graça de Deus na tua vida, para que outras pessoas que te olharem, dizer para você, eu vejo Deus em você, eu vejo Jesus na vida daquele varão, eu vejo Jesus na vida daquela varoa. É isso, irmão, o maior tributo que um homem e uma mulher pode receber, é quando alguém chama ele de homem de Deus e de mulher de Deus. Fica com essa palavra, decreta essa vitória na tua vida, para de se enganar, para de ser enganado. Se teu pastor não prega isso, prega a facilidade, que você pode, que você não pode, que isso aqui é correto. Não, Deus não está preocupado com isso. Você pode ser o que tu bem entender. Meu filho, se teu pastor não está pregando doutrina para você, se teu pastor não está pregando aqui o verdadeiro evangelho, mete a tua viola no saco e pica a mula. A palavra está aqui. A porta do céu, eu termino esse manto. A porta do céu ainda não ficou estreita, não. O caminho é apertado. Só para você ter ideia, o caminho é tão apertado que poucas pessoas encontram a porta no final. Sabe? Para tu encontrar a porta no final desse caminho apertado, você tem que ter visão de águia. Você tem que estar dentro dessa palavra. Você tem que estar debaixo desse manto. Caso contrário, filho, a porta larga vai te levar para o inferno. É a Bíblia que fala, não sou eu não. O caminho do céu ainda continua estreito. Sai do mundo. Largue o mundo. Deixe as coisas do mundo e volte-se para Deus. Faça isso e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Faça isso, filho, e depois tu me conta o resultado. Volte-se para Deus, depois tu me conte o resultado. Dobra teu joelho, fale com Deus e depois tu me conte o resultado. Que Deus te abençoe nesta hora, neste momento. Obrigado mesmo por você ouvir essa palavra. Se você ouviu isso até o final, isso significa que tu está enquadrado em João 8,47, que diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Isso prova que você ficou até o final. Então você é uma pessoa de Deus. Amém.